Tiago, capítulo 1, versos do 12 até o verso 18. Mesmo sentados como vocês estão, vamos fazer essa leitura. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti, Pai. E nesta ocasião, Senhor, nós queremos pedir a Ti que o Senhor ilumine nossas mentes, para que possamos, ó Deus, assim, termos a compreensão clara da Tua palavra e que ela nos ajude nesta noite, nos ajude a crescer, a sermos alimentados por ela, para que, ó Deus, o Senhor fale com cada um de nós e possa gerar em nossos corações temor a Ti, que possamos, ao perceber, ó Deus, as circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor, possamos ter discernimento de Tua parte, para que possamos, ó Deus, ser vitoriosos e fazer a Tua vontade. Ó Deus, nos abençoa, Pai, naquilo que vamos compartilhar com os irmãos, que o Senhor vá diante de nós e nos ajude, Pai, na explanação desta porção de hoje à noite. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos rodeados por circunstâncias, situações, algumas difíceis, outras menos difíceis. São situações muitas vezes desafiadoras. Nós nos colocamos em muitas indecisões, e aí o nosso coração se coloca diante de uma encruzilhada onde o medo, onde também a doce sensação do acerto, o desejo então nos empurrando para que coisas sejam resolvidas e tomadas decisões, sem muitas vezes observar o coração dentro dessa conjuntura e o que seria então discernir entre tentação e provação. Fazer então, queridos, essa distinção diante dessas duas situações, consideramos então estas situações muito parecidas, a tentação e a provação, mas são coisas distintas e com suas diferenças. Observe, irmãos, que a tentação, ela vem dos desejos existentes no nosso próprio coração, conforme está escrito no texto que nós lemos, entre o verso 12 e o verso 16. Enquanto a provação, ela vem do Senhor e tem os seus propósitos específicos a cumprir na nossa vida. A tentação, por sua vez, almeja afastar-nos do padrão de vida moral estabelecido pelo próprio Deus. E por isto que ela então utiliza os sonhos, as nossas próprias fantasias, os desejos, há de fato princípios humanos. Ela nasce então desta conotação da nossa própria carne, e neste campo desafiador de ação de um coração muitas vezes imbuídos por as suas próprias ganâncias, usadas então pelo inimigo oportunamente para estimular o que há de pior em nós. Isto é a tentação. Assim sendo, meus irmãos, é uma ação do inimigo se apropriando dos fatos para que gerem no nosso coração dúvida do amor, do perdão e da justiça de Deus. A provação, ela é diferente, pois a provação, ela é uma situação permitida por Deus. O próprio Deus se encarrega de assim fazer de forma pedagógica na nossa própria vida, e estas provações vindas de Deus, elas são usadas pelo próprio Espírito Santo para extrair de nós temor, obediência, aquilo que nos
será de combustível para a aprimoração, para aperfeiçoamento, para crescimento, para amadurecimento. As provações, elas de fato, irmãos, muitas vezes são ilógicas. Percebam comigo que o exemplo clássico da narrativa bíblica entre Deus e Abraão, que pediu um filho, Deus deu um filho e esse próprio Deus agora pede que ele o sacrificasse para o desejo do Senhor. Observe que, porque Deus então daria o filho a Abraão, para que depois então viesse a pedir que o matasse? Sob a ótica humana, este é o entendimento, mas pela lógica divina, havia de fato um ponto convergente em que o coração de Abraão, ele precisava passar por um teste. Ele precisaria ser testado, e a aprovação é um meio em que então Deus utiliza para estes testes. Essa aprovação, queridos, nesse teste solitário, onde Deus então observa as nossas atitudes sem interferir, para deixar ver nosso coração sendo testado, assim como um bom professor que passa uma prova para que os seus alunos possam se submeter a ela. O seu silêncio, o silêncio de Deus não significa de fato a sua ausência, mas sim um processo de fortalecimento de fé. E isto, irmãos, nós podemos observar em muitas situações na palavra de Deus, que colocou os seus servos em situações assim. Quarta-feira passada estávamos refletindo sobre o livro de João, e o próprio Jesus, ele fez um teste com Filipe ao dizer: grande é esta multidão, como é que nós vamos agora comprar comida para estas pessoas? Jesus sabia o que ia fazer, mas o texto é claro quando disse: Jesus testou Filipe. E Filipe respondeu de forma humana: Senhor, nem 200 denários seria suficiente para comprar comida, e não iremos comprar tanta comida para dar de comer a 5.000 pessoas. Mas foi André que saltou com a resposta certa, até um certo ponto, quando disse: Senhor, aqui há um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Porque Jesus, ele iria resolver, ele iria multiplicar para alimentar 5.000 pessoas com aquele pouco alimento que estava à sua disposição. Mas não na ótica humana. Os testes do Senhor são importantes. E essas provações, elas de fato, irmãos, elas acontecem em nós para também nos testar. Mas cabe a cada um de nós pedirmos a Deus sabedoria para discernir, para poder observar o objetivo desta provação e fazer-nos então, irmãos, pessoas fortalecidas nas nossas próprias convicções espirituais, principalmente, como também nas provações, nas questões de convicções morais diante de um Deus poderoso. As crises e as situações difíceis criadas pelas provações, elas nos fortalecerão na nossa intimidade com Deus, porque Deus, ele não deseja, irmãos, destruir-nos, mas sim nos fortalecer e nos fazer ser mais confiantes nele. Amados irmãos, as provas de Deus, elas são feitas sob medida para cada um de nós, para cada um de nós, para cada um de seus filhos, e a experiência de fato, ela é singular dentro destes testes estabelecidos pela própria palavra, pelo próprio Deus. E queridos, observe, meus irmãos, que isto de fato nos fará ter forças a viver de fato uma obediência, ou então nos aprisionar e nos submeter e nos escravizar cada vez mais aos nossos próprios desejos do coração. As circunstâncias, queridos, que nós enfrentamos neste momento, elas podem se manifestar então dessas duas formas. E se as situações elas despertam os nossos desejos, anseios, de maneira a nos afastar da comunhão com Jesus, levando-nos a nos comprometer com o que não são valores, de fato, trata-se então de uma tentação. A tentação busca nos enfraquecer, nos escravizar, nos colocar caídos no chão. A tentação, ela pode inicialmente ter um doce, mas que virará amargo logo logo. Nos desviará o coração de fazer, irmãos, crer no Senhor, crer no seu amor, crer na sua justiça. Por outro lado, irmãos, se as dificuldades que eu e você enfrentamos estão moldando o nosso caráter, nos fortalecendo a fé,
levando-nos a orar mais, a buscar mais o Senhor, a depender mais dele diante de meras e tantas grandiosas injustiças. Certamente, nós estamos sendo provados por Deus. Haverá um tempo em que essa provação ela passa. E o resultado são corações fortalecidos, corações aperfeiçoados, corações que vão encarar as circunstâncias com maestria, na dependência de Deus. E este é o grande objetivo em que essas provações, irmãos, elas embora sejam desafiadoras, mas há um propósito divino, nos ensina a confiar em Deus, faz-nos crescer espiritualmente, faz-nos olhar para as dificuldades que rodeiam o nosso coração, nas nossas relações principalmente. E nós vamos sair dos bebês, dos mimimis espirituais, dos corações mimizentos, para perceber de fato a grandeza de um Deus poderoso e grandioso, que se coloca diante de nós e confia em nós missões a serem desenvolvidas e realizadas com a sua aprovação, com o seu cuidado e com o seu zelo. Mas devemos, portanto, irmãos, ter ânimo. Precisamos de fato compreender e observar que Deus está a cada passo nos vendo, nos moldando, fortalecendo. E ao final de cada desafio, podemos perceber a aprovação do nosso bondoso Deus e ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel. Olhando, queridos, o livro de Tiago, há um comentarista importante do nosso tempo que diz que o livro de Tiago é como o livro de Provérbios do Antigo Testamento. O livro de Tiago é um livro banhado de uma veia, onde trata-se de um guia para a vida cristã, em que no Antigo Testamento Provérbios assume esta missão. No Novo Testamento, Tiago então se apropria disso e escreve para os seus ouvintes, para os seus receptores, que são o povo espalhado pela diáspora em perseguição, em que perderam tudo, vivendo em muito sofrimento, mas que agora nós podemos perceber, queridos, que Tiago ele toma esta dianteira, trazendo como propósito escrever a sua carta e fazer com que aqueles irmãos sejam fortalecidos. E diante de todo um capítulo que já andamos até aqui, tantas lições nós aprendemos com assuntos diversos em que Tiago se preocupa em gerar naqueles irmãos que vão receber esta carta, ter os seus corações fortalecidos, ter a sua fé aquecida em seus corações e estarem prontos para enfrentar os desafios espirituais de forma madura e fiel. Veja comigo, irmãos, que no próprio livro de Tiago, no capítulo 1, versos 2 a 4, ele enfatiza que as provações devem ser vistas com alegria. Alegria, precisamos estar alegres ao sermos provados, porque esta provação ela vai produzir perseverança e maturidade de fé. Então é um motivo de alegria passarmos pela prensa do Senhor, pelos apertos que Ele proporciona, e entender que isto nos fará ou nos aproximar dEle ou nos afastar dEle. E o objetivo dEle é nos fortalecer. Mas já no capítulo 1, nos versos 13 até o verso 15 da ministração em que nós estamos envolvidos, ele volta então a retratar deste assunto com agora uma maior amplitude, esclarecendo fundamentos sobre esta tentação e sobre esta provação, sendo essa última aprovação com apontamentos à bondade e à imutabilidade de Deus. Assim, meus irmãos, Tiago ele busca fortalecer os crentes, trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de trazer a ideia então de que essas provações elas são de fato instrumentos nas mãos de Deus para o crescimento espiritual, enquanto a tentação ela é um perigo interno de corações que estão distantes do Senhor. E, meus queridos, o objetivo, portanto, de Tiago nesta porção é incentivar, irmãos, uma fé inabalável. E fé inabalável não acontece por palavras de efeito.
Fé inabalável não acontece por conta de um livrozinho que se utiliza tanto aí, hoje em dia, Café com Deus Pai. Não, não é aquilo não. Fé inabalável, meus irmãos, não é meramente pelo ajuntamento, não. Fé inabalável não é apenas com qualquer uma outra coisa, qualquer um subterfúgio que possa ter uma aparência de espiritualidade. Fé inabalável, meus irmãos, elas se dão pontualmente pelo sofrimento de servir ao Senhor, de buscar ao Senhor, de ser fiel a Ele, de viver as perseguições da nossa vida. E isto vai moldar o nosso caráter. Não é mamão com açúcar, não é brincadeira. Se a sua vida espiritual, ela tanto faz como tanto fez, algo está errado. Mas é uma batalha doce. É uma batalha com luz no caminho, com presença de Deus. É uma batalha que a cada dia que nós vencemos, a cada dia que chegamos em casa, nós olhamos para trás e nós temos plena convicção e consciência de que o Senhor esteve conosco. De que ao abrir as Escrituras para refletirmos a palavra de Deus, ela fala com o nosso coração. Coisas boas e coisas desafiadoras. Coisas que vão arrancar as nossas lágrimas e coisas de júbilo. Fé inabalável, meus irmãos, elas vão se dar nesta conotação. E Tiago, ele é muito claro. Ele enfatiza de fato este caminho de verdade, de crescimento. E nós precisamos sair hoje daqui convictos disso. Não tem papinha não. Nós não vamos crescer, irmãos, somente bebendo leite. O bebezinho, ele nasce, a comida dele a gente sabe, é o leite. Mas depois vai chegar a hora do feijão, da verdurinha, vai chegar a hora do frango, vai chegar a hora do cuscuz, vai chegar a hora da comida sólida. E o leite vai ficando para trás, porque já passou a fase do leite. E meus irmãos, quando então Tiago escreve o verso 12, eu quero que você leia comigo. Quando ele diz assim, bem-aventurado, então ele já está dizendo, feliz é aquele, ou mais que feliz, é aquele que suporta com perseverança, olha a palavrinha lá, que está ligada ao sofrimento. Com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Existe uma recompensa. Amém, irmãos? Existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Mas existe recompensa do contrário também. Vai ter recompensa do contrário. Bem-aventurado é os que se submetem a isso aqui. E isto aqui, há reconhecimento de Deus. E meus irmãos, de fato, queridos, algo neste sentido já foi dito anteriormente, nos capítulos, neste mesmo capítulo anteriormente. E é importante, irmãos, estabelecer este contexto mais amplo quando nós voltamos para os versos 2 e 4. Então, é no 12, no verso 12, em que aqueles que perseveram sob provação, eles os fazem, irmãos, com a bênção de Deus, porque é o Senhor que está envolvido com tais provações, para nos fazer crescer. Deus está envolvido neste processo, porque, queridos, no final, tais pessoas vão receber a coroa da vida, aquilo que Deus prometeu àqueles que o amam. E juntas, então, essas provações, elas nos fazem perceber dois objetivos que devemos manter diante dos nossos olhos. Primeiro, é a resistência. Como um atleta, aquele que resiste para desenvolver resistência. Então, meus irmãos, também quando nós enfrentamos as dificuldades, perseveramos, porque isso nos fará desenvolver resistência. A segunda coisa importante que eu percebo neste verso é que esta perseverança, ela tem um fim mais longo em vista, a saber, esta coroa da vida.
esta consumação da vida. Neste mundo, irmãos, há de fato um fim, há a morte, ela está predita para nós e prevista, mas além deste mundo, há uma vida por vir. Há de fato a consumação da vida, a vida eterna em um novo céu, em uma nova terra, o lar da justiça, onde de fato, irmãos, a palavra de Deus, ela fala disso de várias maneiras no livro de Apocalipse capítulo 2, onde nós lemos: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o nosso alvo. Eu preciso viver o hoje, mas eu preciso viver o já desta consumação. O já, mas ainda não, estou aqui ainda. Mas aqui, a minha perseverança, ela continuará até o meu último dia, para que de fato eu receba do Senhor esta fala. E eu digo aos irmãos: vale a pena sofrer pelo Senhor. Vale a pena batalharmos contra o nosso próprio coração. Vale a pena lutar contra os nossos próprios desejos infernais, péssimos, ruins, da nossa própria natureza caída, que precisa estar todos os dias prostrado aos pés do Senhor, pedindo a Ele a sua misericórdia. Ele é um Deus bondoso, um Deus que nos acolhe, um Deus que não rejeitará um coração quebrantado. Mas observe, meus irmãos, C.S. Lewis, sobre esta recompensa, ele traz em um dos seus livros um componente importante, em que traz uma figura de dois homens. E um desses homens, ele vai até a casa da luz vermelha da cidade. Ele pega o seu dinheiro e ele compra a mulher que ele quiser. E ele recebe a sua recompensa, prazer momentâneo, aquilo ali que aconteceu, tal, maravilha. Pronto. O segundo homem é o que se apaixona por uma jovem. Leva tempo. Ele corteja essa jovem. Ele agora passa a ser confiável da família. Este rapaz agora, este homem agora, ele pede a mão da moça em casamento ao pai da moça. Evidentemente, a pede em casamento. Ela vai e aceita, eles se casam, eles recebem agora uma recompensa diferente do primeiro homem. E aí, meus irmãos, C.S. Lewis, ele então diz: a diferença é que na primeira instância o pagamento e a recompensa são tão desmedidos e de coisas tão terríveis, de forma sem nenhum significado e com prazeres momentâneos, que se torna grotesco. É odioso. No entanto, meus irmãos, no segundo caso, a consumação, ela é meramente a atenuação do relacionamento crescente de amor, de significado. Há de fato um envolvimento importante de corações, onde o homem ama a sua esposa. Este amor, ele é consumado, ele é mútuo, e assim é como uma recompensa desta coroa da vida, em que há uma vida descrita ao longo da existência. E todo mundo aqui que é casado sabe que esse processo, às vezes, é muito sofrimento, que a gente precisa se preparar, a gente precisa buscar, se esforçar para poder adquirir algumas coisas que são necessárias. A gente se esforça para poder dar o melhor, para poder ser atencioso, para poder cultivar, buscar, respeitar os limites, para que tudo isso se venha a se convergir no dia do casamento, do noivo com a noiva. Do noivo com a noiva. Nós somos noiva do Cordeiro. Um casamento está para acontecer. O noivo vai chegar. E nós, como noiva, estamos nos preparando para isso. Percebam, irmãos, que não é como se vivêssemos aqui infinitamente.
na morte. Não. Em vez disso, irmãos, já temos algo nesta vida aqui da parte de Deus. Nós temos, irmãos, algo maravilhoso e nós a desfrutamos já agora de sua presença e de uma recompensa aqui, não uma recompensa que se prega em tantos púlpitos. Você é filho do rei, receba a chave, levanta a mão, abra a mão, Deus está lhe dando a chave de tal coisa, isso, aquilo, outro, lá vai. Não é isso não, irmãos. Essa recompensa não vale de nada em relação à recompensa que nos aguarda na eternidade. O que está lá é excelente, ninguém pode nos tirar, o ferrugem não consome, a praga não chega junto, nada, não tem quem destrua aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que perseveram. Ponto. E aí, meus irmãos, podemos então desfrutar, e esta é a consumação do que já temos em Cristo, as recompensas já na sua própria palavra, que nos faz perceber a verdade diante dessas circunstâncias. O cristão, irmãos, deve de fato enxergar dificuldades e provações como parte do processo de fidelidade, de perseverança, de crescimento espiritual com foco na vida eterna. Este é o foco principal. E se tivessem, irmãos, se estivermos apegados às coisas deste mundo, enfrentaremos grandes frustrações. Mas a grande verdade é que Deus, irmãos, Ele está muito mais interessado na nossa santidade do que na nossa felicidade aos olhos terrenos. Com isso, eu quero só esclarecer que esta frase não se limita a essa felicidade só porque eu tenho as coisas, só porque eu posso comprar, só porque eu tenho aquilo, porque eu estou com saúde. Não é essa felicidade. É porque o povo acha que isto é felicidade. Felicidade verdadeira é a felicidade de sermos feitos filhos de Deus pelo poder do Filho Jesus, que veio e morreu na cruz para resgatar as nossas vidas do império das trevas. É isto aí. Assim, queridos, todas as coisas duras pelas quais nós passamos neste mundo, caído, falido, quebrado, são configuradas, irmãos, de forma diferente quando nós enxergamos essas dificuldades com estes óculos do que é tentação e do que é provação. Para isto, o próprio livro de Tiago diz: quem quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar indistintamente, para que possamos discernir sobre as coisas. Mas é nos versos 13 até o verso 15, irmãos, que quando de fato nós olhamos então para o nosso Deus como Deus soberano, nós começaremos a perceber os reais motivos das nossas dificuldades. E, meus irmãos, é uma porção riquíssima. Observe, irmãos, que diz assim o texto, do 13 ao 15: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amados irmãos, Tiago então mergulha agora de um ponto para outro, e ele traz de fato seu argumento. Enquanto a vida acontece em meio a tantas coisas que aquele povo que estava perseguido viviam nas suas lutas, os mesmos eventos que são oportunidades para seguir em frente, são tentações às vezes para que ele dê uns passos para trás. Meus irmãos, em outras palavras, queridos, a suposição é que nós enfrentaremos provações, mas quando nós enfrentamos essas provações, jamais devemos dizer, estamos sendo tentados por Deus. Não, Deus não tenta ninguém, Ele não pode ser tentado pelo mal, porque a tentação nos afasta dele. A tentação
ela é fruto do nosso próprio coração. E como isto, irmãos, é profundo. Afinal, Deus então testa as pessoas, queridos, no sentido de que Ele propositalmente as coloca em situações onde sua disposição de obedecê-lo, ela é testada. E este teste, irmãos, ser testado à luz dos olhos de todos, não é bem um teste. Porque na igreja todo mundo é uma bênção, está tudo tranquilo. Mas quando nós estamos a sós, quando viajamos sozinhos para um lugar distante, onde ninguém nos conhece, está ali. E aí nós somos colocados à prova. E aí é onde a nossa fé nos coloca numa posição de dizer: aqui eu posso escolher ser fisgado por esta tentação, ou então obedecer ao Senhor. Amados, embora Deus possa, queridos, nos testar para provar a nossa fé, a fé dos seus servos, ou para diminuir o nosso orgulho, promover então resistência, Ele nunca o faz, queridos, para nos induzir a pecar, para nos induzir a destruir a nossa fé. Ele não tem interesse em nos tentar. E para ficar muito claro, percebam comigo agora uma outra história. Um homem que encontra uma mulher bonita, sensual e atraente. Ela o convida para o seu recôndito. E ele vai para lá. E lá ele se envolve com ela. Ela fica grávida. E o filho nasce. Quando o filho nasce, mata o homem. Essa história está aqui, onde nós lemos. Veja comigo o final do verso 14. O 14 diz: ao contrário, cada um é tentado na sua própria cobiça. A cobiça é a mulher. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido. Concebido o que é? Dá luz. Ela concebeu, está grávida. Ela dá luz ao seu filho, chamado pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E mata aquele que se envolveu. Observe, meus irmãos. A tentação, queridos, encontra um acorde ecoante na pessoa que está sendo tentada. Então se agarra, e aí são fisgados, e então são arrastados para dentro de um envolvimento onde esta imagem posta pelo próprio Tiago, depois que a concupiscência então concebe dar à luz, a cobiça é tão grande e tudo acontece. E agora, meus irmãos, se confirma o que está em Romanos capítulo 6, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui, de fato, irmãos, a mãe é este desejo, esta cobiça. E cuidado, queridos, com o desejo do nosso coração. Às vezes é um desejo até aparentemente sublime, mas é um desejo desenfreado, desconectado com Deus, onde não há propósito de glorificar a Ele, onde o nosso objetivo é poder alcançar o objeto desejado, para que aquilo seja para nós um troféu, ou alguma coisa para poder humilhar o outro, ou para, quem sabe, gloriar-se a si mesmo. Precisamos ter cuidado com o que nós desejamos. Só ter cuidado. Não é proibido desejar. Não é proibido desejar entrar na universidade. Não é proibido desejar ter um bom emprego. Não é proibido desejar ter uma boa, maravilhosa esposa, um bom marido. Não é proibido termos os nossos desejos. Mas eu preciso ter cuidado para que esses desejos não sejam uma ruína para nós. Ela concebe então este pecado, meus irmãos, e o pecado então, ele vem, ele cresce e leva-se à morte. Observe que o Salmo 1, verso 1, fala sobre a bem-aventurança daquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Aqui está, queridos, antes de tudo, uma pessoa que está andando no conselho dos ímpios, citadas em Salmo 1, verso 1. Isto é, pegando o conselho de pessoas com cosmovisão errada. E quantos cristãos têm em busca de uma sabedoria, em vez de buscar em Deus, vai buscar conselhos em escarnecedores, em quem não tem nada para ensinar, e não tem vida como exemplo, não tem temor a Deus na história. Onde se quer um conselho, não é bem um conselho, quer apenas um reforço das suas próprias loucuras pessoais, do próprio coração. Quantos não tem assim, meus irmãos, espalhados pelo mundo inteiro, absorvendo então conselhos terríveis e que vão te colocar longe de um padrão de Deus? Porque este padrão que Deus estabelece em nossa própria vivência, em um viver coerente com a nossa própria fé, este padrão, queridos, eles são fundamentalmente enraizados. São enraizados na sua palavra, que nos faz de fato perceber tais reações que vão determinar o nosso profundo comprometimento com o próprio Deus. E aí, queridos, quantos que vivem fora deste padrão, obscurecidos nas escuridões dos olhos de alguém que pode estar por perto, mas que os olhos de Deus, ninguém dele pode se esconder. E estes caminhos tortuosos, quantos estão envolvidos em pornografia? Quantos estão envolvidos em amargura estimada, que nutre o coração, querendo encontrar razão para as suas amarguras? Pessoas, irmãos, com um estilo de discurso infinitamente cruel e desdenhoso, que trata todo mundo de forma áspera, às vezes até o próprio cônjuge, que é distante diante da sua arrogância, nunca sacrificial. Pessoas que nutrem e cultivam um tipo de inimizade e de competição até com seus próprios filhos ou filhos com os pais. Pessoas que fazem, meus irmãos, suas orações sustentadas em seus próprios credos, tudo bonitinho, tudo certinho, mas que age como se Deus nunca existisse. Amados irmãos, Tiago, ele quer chamar a atenção, meus irmãos, para que os ouvintes, os leitores de sua carta fossem despertados a viver uma vida coerente com a fé. Coerente com a fé. Porque o Senhor é quem discerne o coração. As minhas ações, como eu vou encarar tentações e provações, o Senhor é quem mensura, é quem entende, quem vê, é quem enxerga. E meus irmãos, finalmente, versos de 16 até o verso 18, Tiago agora traz como um ponto importante a soberania e a bondade e o amor de Deus. E aí ele fecha de forma tão harmoniosa, quando diz assim: ninguém se engane, meus irmãos, meus amados irmãos, observe o nível de carinho com os irmãos, de afeto, de preocupação, de amor e zelo. Tiago poderia não escrever esta carta, tão espalhado que se vire, meu amigo. Tiago não fez assim. Coração pastoral de Tiago disse: eu preciso escrever para eles, eu preciso me envolver com eles, eu preciso fortalecê-los na palavra, eu preciso fazer alguma coisa. E nessa palavra carinhosa de Tiago, não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Amados irmãos, Deus fez isso conosco, nos elegeu, nos gerou na sua palavra. Nós não somos qualquer pessoa, somos filhos,
herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, para vivermos uma vida de relacionamento com Deus, com promessas de coroa de vida eterna, com todo o esclarecimento daquilo que às vezes nós achamos que é besteira, é bobagem, mas aquelas besteiras e bobagem que muitas vezes nós achamos que é assim, está nos levando para longe dele. Tiago tem esta preocupação. Existe um padrão mundano, irmãos, desgraçado no nosso tempo, de fachada, de santidade, de coisa boa para nós, e é tudo enganação, que tenta de todas as formas, às vezes das mais interessantes possíveis, para nos levar para longe da vontade do Senhor. Nós precisamos estar de olhos abertos, percebendo o que está acontecendo, porque Deus não muda, irmãos. Deus, ele não muda, a imutabilidade dele foi posta aqui diante dos nossos olhos nestes versos finais. E quando ele diz assim, não se iludam por tudo que já foi dito e também pelo que Deus é. Deus é bondoso, é o ponto alto da demonstração da bondade de Deus, é de fato o evangelho dele, é a cruz. E somente todas as nossas tristezas, elas somem diante das nossas perdas, elas somem diante das experiências devastadoras que nós tivemos, que poderemos ter. Diante da cruz do Senhor, diante do evangelho, os meus traumas, eles ficarão. Eu preciso perceber isso, irmãos, com muita clareza. Isto, tudo que nós estamos falando é desafiador, é difícil, mas o Senhor é bom, Ele não muda, e toda bondade, tudo que é maravilhoso vem das mãos do Senhor, onde nós podemos confiar que Ele não vai mudar 1 milímetro nem para a direita nem para a esquerda. Não, Ele permanece, estará sempre. Conhecemos de fato, irmãos, o amor de Deus, experimentamos de fato também o perdão dos nossos pecados. Deus prova, irmãos, o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele fez por nós. Não fomos nós que de nós mesmos fizemos coisa alguma, mas foi Ele quem fez. E assistencia o povo conforme uma carta tão rica como essa. Uma carta com poucos capítulos, vamos demorar aqui muito tempo para poder refletir sobre toda ela. Dada a riqueza, da importância daquilo que nós devemos viver coerentemente com a fé que nós professamos ter. E meus irmãos, recebemos de fato, queridos, esse novo nascimento por meio da palavra. Nós nascemos de novo em Cristo, para que nós sejamos como primícias de tudo aquilo que Deus criou. Para concluir, meus irmãos, Tiago traz a ideia de que a pura glória do evangelho, ela deve moldar a nossa avaliação, de modo que não importa qual perda nós soframos, qual frustração, qual ponto cego da nossa caminhada, qual luto nós já vivemos ou viveremos, qual decepção acontecerá, tenhamos, irmãos, a cruz, onde tudo foi consumado. Lembremos, irmãos, que a sua carta, ela foi escrita para um público vivendo exatamente o cume desafiador de um ser cristão. Quem recebeu esta carta foram famílias e famílias e famílias que se renderam aos pés do Senhor Jesus, mas foram perseguidos, perderam suas casas. O que é que você acha de perder sua casa? Se você ir para casa e não pode mais entrar, e tu vai ter que fugir para não morrer. O que é que os irmãos acham? É fácil?
Quantos morreram enlutados, foram embora, deixaram tudo para trás. Suas coisas, seus bens, quem sabe, seus negócios, seus comércios. Tudo foi embora, tudo perdeu tudo. E eles permaneceram em uma provação, às vezes sem nem entender. E aí Tiago chega com esta carta. E aqui está, irmãos, uma lista de coisas que separam essas duas categorias descritas no texto de hoje: tentação e provação. Quando estivemos, irmãos, lutando sob provação, lembremos dos objetivos da provação. O que é que eu vou aprender com este sofrimento? O que é que o Senhor quer diante disso? O Senhor me chama a atenção por qual razão? O que é que Ele quer? Será que Ele quer me usar e eu não estou entendendo? Será que eu estou sendo muito ríspido com as coisas do Senhor e eu não estou entendendo? E Ele quer me aperfeiçoar? Será que Ele está me tirando tais e tais coisas porque as minhas atenções elas estão muito focadas nas coisas? E eu preciso perceber Ele. É o objetivo, não é nos fazer mal. Por isso Tiago diz: alegrai-vos quando passares pelas provações, porque elas vão ter um objetivo, um propósito abençoador para a nossa vida. Mas isso não é fácil, irmãos. Não é fácil. Talvez aqui eu vejo aqui rostos aqui que não lembro se já veio aqui outra vez. Mas nós, quando perdemos a nossa filha, faltando poucos dias para nascer, foi um momento difícil de compreendermos o que é que o Senhor queria com aquilo. O que é que o Senhor quer com isso? Depois de tudo pronto, tudo resolvido, tudo organizado, tudo beleza, faltando dias para o nascimento, que seria a nossa filha. Aí o Senhor diz assim: eu quero. Pronto. E aí eu saí do hospital onde ela ia nascer para ir para uma funerária comprar um caixão. O que é que Deus queria com isso? Qual é o ensinamento? Deus tem a medida certa para cada um de nós, para tratar conosco, para nos fazer amadurecer, crescer, perceber. E Ele é bondoso. A mãe não poderia ter mais filhos. Deus mudou o quadro, deu cura a ela e ela pôde engravidar de novo. Mas são momentos difíceis. E a nossa fé qual foi? De agora se revoltar contra Deus, como nós vemos aí, não só porque eu perdi o meu empreguinho, agora eu estou revoltada com o Senhor. Aí pega a cadeira, bota: Senhor, sente aqui, como se Deus fosse um empregado. Meus irmãos, louvado seja Deus pela sua fidelidade, pela sua bondade sobre nós. Mas Tiago ainda diz: quando você confessar a soberania de Deus, não entenda mal os motivos de Deus em nos aperfeiçoar. Glorifique a Deus, louve a Deus, exalte a Deus, entregue o seu culto a Ele, quebrante-se diante do Senhor. Diga assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor sabe, eu confio na tua providência. O Senhor vai me levar para onde o Senhor quiser, eu não vou murmurar, não vou reclamar. Jó, ele viveu momentos difíceis. Por isso que há o entendimento de que também Tiago escreveu esta carta. Ele tinha pleno conhecimento do livro de Jó, porque viu em Jó um sofrimento e alguém que não reclamou com Deus. Muito pelo contrário, ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ponto. Ensinamento, aula, maturidade. Mas ele não conhecia Deus de perto, que aí no final do livro diz: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora
Agora, depois de quê? Depois de sofrimento, depois de luta, depois de choro, depois de doente. Agora, os meus olhos te veem. Quando eu e você, se assim ser, nos sentirmos abandonados ou esmagados, não nos esqueçamos da bondade de Deus. Ele está no processo para nos abençoar no seu tempo, na sua época, da forma dele. E ele não nos deixará naufragarmos. Por fim, meus irmãos, os irmãos que vão cantar, pode subir aqui. Tiago então quis alertar, meus irmãos, aqueles queridos espalhados durante tal perseguição, sobre o que de fato tentação e provação são coisas que são bem parecidas, mas como nós falamos, andam ladeadas, mas com significados e objetivos diferentes. Para nós, assim, para com eles, precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento para avaliar, queridos, o nosso coração e as situações em que nós somos colocados em tais encruzilhadas, porque a tentação, o objetivo é nos levar para longe do Senhor, e a culpa de cair nela não é do diabo. Em momento algum o texto diz isso. É a cobiça do nosso próprio coração. Mas a provação, quem ama a Deus vai reagir ao sofrimento de forma correta, para a glória dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crescer, irmãos, e perceber que a vida real, ela se dá por aqui. É aqui que nós buscaremos aquilo que precisamos para a nossa vida real. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.